jogo. A gente vai acompanhar simultaneamente ao jogo São Paulo e Vasco, também os lances de Botafogo, de Corinthians e Goiás. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Está começando mais um clássico do futebol brasileiro, Vasco e São Paulo, por esta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar um jogo entre Corinthians e Goiás, que acontece no Pacaembu, toda a rodada do campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelos jogos deste domingo do Brasileirão 2013. Toca a bola o Vasco no campo de defesa. Este é Jomar, o zagueiro número 28. Recebe no meio o Abuda. Se mandou o Yotun lá pela esquerda. O Abuda tentou o lançamento. No meio do caminho, um corte. O Jadson não evitou a saída. O arremesso é para a equipe do Vasco da Gama. André. Dividiu com ele, dividiu firme e ganhou a dividida o Maicon. E a primeira falta foi marcada. A falta cometida em cima do Osvaldo. O São Paulo, se vencer esse jogo, sai da zona do rebaixamento. Ele vai passar a Portuguesa, que já jogou ontem e perdeu, e vai passar o Vasco da Gama no saldo de gols. Então, independentemente dos resultados do Bahia, do Vitória, o São Paulo, vencendo o jogo, sai da zona do rebaixamento e coloca o Vasco da Gama. Esse sim dependerá de outros resultados. Cruzamento do Jadson. O corte foi feito pelo Yotun. O São Paulo pegou o rebote com o Ganso, tocou para o Osvaldo, foi para cima da marcação, se livrou do primeiro, tentou uma jogada ao estilo Zidane na segunda e não conseguiu se livrar da marcação. Erra o Cris, dá a bola de presente para o Osvaldo, dá de novo chance para o São Paulo. O Osvaldo vai para o fundo, boa freada. O passe na entrada da área para o Ganso, rolou para a chegada de trás, bateu para o gol e bateu com perigo, bateu para fora, bateu o Reinaldo, bateu com muito perigo mesmo. Chegou o Maicon, chegou o Reinaldo, quem bateu foi o Maicon, né? De pé direito, ela passou bem perto do gol do Diogo Silva. Primeiro susto para o torcedor do Vasco, aquele primeiro quase do torcedor do São Paulo. Vasco que não consegue ficar com a bola, tenta partir para o campo de ataque. Outra vez a interceptação foi feita, o arremesso é para o São Paulo. O Caio está aqui com a gente para comentar o jogo. Lógico que tecnicamente ainda falta muito, mas a presença do Muricy parece que pode ter dado um novo alento ao São Paulo, né? Nada contra os anteriores, muito ao contrário. Mas o Muricy chega, a torcida queria, o ambiente dá uma mexida, né, Caio? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Kleber. A torcida começa a jogar junto novamente porque confia. É um treinador que ganhou muito dirigindo o São Paulo, traz confiança também para os jogadores, alguns com quem ele já trabalhou, como o Rogério Ceni, o próprio Ganso, e tem uma formação hoje muito técnica do meio para frente. Um time leve de posse de bola que compensa com a entrada do Paulo Miranda para dar um pouquinho mais de proteção à zaga. Perguntado sobre o Muricy, sobre técnicos vitoriosos no São Paulo, o Rogério, que pegou todos eles, disse: olha, o seu Tele já morreu. O Paulo Autuori a gente matou em 2 meses. A gente, São Paulo, jogadores. Vamos tratar com carinho o Muricy. Claro que precisa de carinho, precisa de resultado. O time ganhou da Ponte Preta e pega hoje o Vasco na casa do time de São Januário. O lançamento foi forte demais para o Paulo Miranda. Arremesso para o time do Vasco movimentar com o Yotun e Cris. Encosta, recebe o Felipe. Faz o trabalho na zaga com o Jomar. Mais aberto o Fagner. São Paulo não está fazendo a marcação na pressão, mas fica esperando com bastante gente, 4 pelo menos. Logo aí que chega ao círculo central. Saiu para buscar o Marlone. Abuda. Poucas opções do time do Vasco. Vai se arriscando o Vasco nesses toques curtos, mas mostrando até uma certa segurança. Depois do lançamento do Yotun, o corte feito pelo time do São Paulo. Dividiu ali e ganhou a dividida. Depois no drible ficou sem a bola. Ela saiu na tentativa do Jadson. Juninho. Esse, é claro, é a grande esperança, a grande referência técnica, a grande liderança do Vasco da Gama. Juninho caminhou, foi acompanhado, o arremesso lateral é para o Vasco. Juninho pega na bola, o torcedor do Vasco se levanta e o do São Paulo, claro, se preocupa. Olha ele de novo. Ajeitou a bola na esquerda, cruzamento, esticou-se todo para fazer o corte, o Tolói. Voltou no Juninho, boa tabela com o Marlone. A bola escapou do Juninho, ele foi na vontade, conseguiu o corte. Tenta o Yotun a jogada, de novo com o Juninho. O Vasco chega com perigo, bem, o Paulo Miranda travando. Marlone reaproveita, só protege. Ganha um arremesso lateral e dá uma levantada na torcida do Vasco.
Bola para a área. O desvio do Antônio Carlos, escanteio para o Vasco. Primeiro turno, segunda rodada, o jogo foi no Morumbi. O São Paulo venceu por 5-1. São Paulo que começou o campeonato com 2 vitórias contra a Ponte e contra o Vasco. Depois ficou um tempão sem vencer. Segundo turno começou vencendo a Ponte Preta e está encarando o Vasco no Rio. Cobrança de escanteio para o Juninho. 4 jogadores do Vasco e um quinto lá dentro da pequena área. Ficam esperando a cobrança. O juiz apitou. Deve ter marcado uma falta do Cris na disputa de bola com o Rodrigo Caio. O árbitro marcou a falta para o time do São Paulo cobrar. Leonardo Gaciba está de olho aí na arbitragem do Weber Roberto Lopes. Você viu alguma irregularidade nesse lance? Para esse ângulo parece que não. Mas o Weber é um árbitro muito experiente. Vai ser importante, Kleber, nesse jogo. Esses jogos são nervosos, nessa parte inferior da tabela, a experiência do árbitro é fundamental. E talvez o Weber, ao lado do Paulo César Oliveira, sejam os 2 árbitros mais experientes do Brasil hoje em dia. Rodrigo Caio fez o lançamento, a bola foi mais para o Yotun. O contra-ataque do Vasco com o Marlone. O garoto está com prestígio, tentou o drible, ficou no chão. Weber Roberto Lopes marca a falta e já vai advertir com o primeiro cartão amarelo o Rafael Tolói. O Marlone ia fazendo fila, fez o zigue-zague, saiu do Tolói. O Tolói usa o braço para segurar o Marlone e impedir a chegada do atacante do Vasco. Falta perigosa e amarelo do Tolói. E é o terceiro dele, não joga contra o Atlético. Vai para a cobrança de falta o time do Vasco da Gama. O Rogério arma uma barreira, nesse momento com 5 jogadores. Nem é preciso dizer o quanto é competente na bola parada o Juninho. Os jogadores do Vasco mais próximos à bola aí continuam reclamando da presença de 2 jogadores do São Paulo ali, ó, à frente da barreira. Eles também não podem, não é só a barreira que precisa ficar a 9,15 metros da bola. Todos os adversários precisam. E eles aparentemente não estão. Partiu Juninho, bateu por cima da barreira, ela tocou e vai para fora. Mais um escanteio para o Vasco. Bateu bem o Juninho. Olhar fixo na bola e depois acompanhando o lance. Cobrança de escanteio, passou pelo Cris, foi embora pela linha de fundo. Você já ouviu o Andrei Campos falando do terceiro cartão amarelo do Tolói, suspenso da próxima partida contra o Atlético de Minas Gerais. O Tolói leva o amarelo. Parece que o clima melhorou, né, Andrei? Não é sossego, muito ao contrário. O Muricy não se cansa de dizer. A situação é difícil, o trabalho será árduo. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É verdade. Foi o teor do discurso do Muricy. Claro que a vitória dá confiança para o grupo de jogadores, anima a torcida, mas o Muricy já reuniu todos os jogadores de São Paulo logo depois da vitória sobre a Ponte Preta para falar exatamente isso. Foi um primeiro passo de uma caminhada que promete ser longa. A partir de agora é só a decisão pela frente, a começar por esse jogo contra o Vasco. Foi o que disse o Muricy Ramalho para os jogadores do São Paulo. Vasco que parte com o Yotun. Não conseguiu na jogada individual. O time do São Paulo recupera. Reinaldo tenta escapar. Osvaldo, acompanhado pelo Fagner. Maicon começa mais atrás ainda com Antônio Carlos. Ele e o Rodrigo. Lançamento, chegou bem no Osvaldo. Domina. Fagner não dá o bote. Fica esperando a movimentação do Osvaldo. Ele gingou. Esse é outro que vai buscando reencontrar o seu futebol. Reinaldo levou para dentro, tocou no Ganso de primeira para o Jadson. A devolução era bonita para o Ganso. Chegou bem, fez o corte o Cris. Rodrigo Caio, de novo Jadson. Boa bola do Ganso para Jadson. Apareceu na esquerda o Reinaldo. O Jadson tentou uma jogada mais difícil. Houve o desvio, mas o vascaíno ainda evitou a saída pela linha de fundo. Fica só o arremesso lateral. O torcedor do São Paulo parece gostar do começo de jogo do time, com quase 10 minutos do primeiro tempo. Jogou bem contra a Ponte Preta o Paulo Henrique Ganso. E nos primeiros toques hoje teve eficiência. Ele e o Jadson. Paulo Miranda. Ganso está ali pertinho. Paulo Miranda tentou o cruzamento. Foi bloqueado.
Abuda, a bola saiu. A bola saiu em escanteio. Vem para a cobrança de escanteio Paulo Henrique Ganso para o time do São Paulo. Lá vai ela para dentro da área. Rodrigo Caio, junto com ele o Abuda. No rebote, não tocou muito bem nela não o Fagner. O São Paulo tenta insistir. O Bandeira não levantou, não deu impedimento. A defesa do Vasco tem que se virar para tirar. O São Paulo fica insistindo no lance, num bate e rebate, até que o Juninho põe a bola no chão, toca para o Fagner. O Vasco tenta sair, lá do outro lado o Willy. Essa foi a intenção do Fagner, o passe não saiu. Brigou ainda o Juninho, Jadson. Olha o Oswaldo, tem campo para correr, é tudo o que ele gosta. E vai embora. Vai chegar agora a marcação do Jomar. Encarou o Oswaldo e foi mal. Do outro lado também não há tranquilidade. E a intenção do técnico e do time, claro, é não descer mais na tabela, não entrar na zona do rebaixamento. Boa tarde, Kiko Menezes, que acompanha o Vasco. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A vida do Vasco não anda nada fácil mesmo. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória. O Vasco está a 2 partidas sem fazer gol, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Pelo menos hoje tem a volta do ídolo Juninho. Com ele no time, o aproveitamento é muito melhor do que sem ele. Está aí o Juninho, trabalhando para o time do Vasco, tentou a virada. O Jadson voltou, tomou a bola. Luiz Fabiano está no meio campo. O Luiz Fabiano fez o gol do São Paulo na vitória contra a Ponte Preta. Começa aqui no meio com o Jadson, com o Maicon. Luiz Fabiano, o Jadson está aberto lá na direita, sofreu a falta. O Kiko falou dessa sequência aí do Vasco. O Vasco ganhou do Curitiba, depois empatou com o Santos, perdeu do Grêmio. Empatou com o Corinthians, perdeu do Cruzeiro. Ganhou do Náutico e empatou com o Atlético Paranaense. Na verdade não são 6 jogos sem vitória, né? É uma vitória nos últimos 7 jogos do Vasco da Gama e muito empate. Então o time deu uma queda na classificação. Chegou o Yotun. Olha o Paulo Miranda ali, ó, como um ponta-direita habilidoso, cheio de ginga. Marlone, cruzamento já não foi de um ponta-direita tão habilidoso, cheio de ginga. Marlone tentou partir para o contra-ataque, o Rodrigo Caio fez o corte. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Vem buscar outra vez o Juninho no meio-campo do Vasco. Faz o lançamento buscando o Marlone, ficou de graça para o Rogério. Espero que ninguém tenha pensado no ex-diretor Adalberto Batista nessa reposição de bola do Rogério. O Rogério está com o pé machucado, não tem rebatido bem. Parece que agora pouca gente fala no São Paulo, né, Caio? E é hora de falar pouco e trabalhar muito, como foi dito pelo Muricy na apresentação. São Paulo teve uma melhora, conseguiu uma boa vitória na última rodada, mas ainda tem muita coisa pela frente para quem pretende se manter na Série A. Rodrigo Caio. Passou mal a bola. Olha a chance do André. A intenção era bater cruzado. O Antônio Carlos estava em cima dele. O André, que é o artilheiro do Vasco no campeonato, mas não tem ultimamente feito atuações das mais elogiadas pelo torcedor do Vasco. Reinaldo, o Vasco adiantou o time. Sai marcando, o Fagner atrapalhou. Muricy, só para quem ainda não sabe, se é que alguém não sabe, começou a jogar bola no São Paulo, né? Foi um camisa 8 talentoso do São Paulo. Como técnico começou a trabalhar com o seu Tele Santana, foi assistente do Tele, depois dirigiu um expressinho do São Paulo, que foi campeão da Comebol. Aí assumiu o time, foi tricampeão brasileiro. E essa carreira vitoriosa que todos nós sabemos, com 4 títulos brasileiros já conquistados, uma Libertadores da América, entre outros. Proteção bem feita pelo Maicon, ganhou espaço com o Muricy. O Júnior, que você viu, também foi jogador. O Júnior era um camisa 5, bom de bola. Teve boa passagem no Santos, além de outras boas passagens
e foi o campeão da Série B com o Vasco da Gama, quando o Vasco lá estava, o Júnior que trouxe o Vasco de volta para a Série A. Chute muito forte, mas muito longe, com 15 minutos. Falei do Paulo Henrique Ganso, e o torcedor ligado no futebol da Globo, claro, fica esperando o Ganso render. E o Gustavo de Garça, no interior de São Paulo, quer saber se o Muricy, que trabalhou com ele no Santos, pode ajudar nesse melhor rendimento do Ganso. Pode, Caio? Pode, principalmente no aspecto da confiança. Trabalharam juntos no Santos e ganharam muita coisa. Ganharam Libertadores, foram para o Mundial, Campeonato Paulista. O Ganso, além de, antes da cirurgia, né, antes dos problemas que teve, jogar muito, era o homem de confiança, era o grande cérebro da equipe do Santos. É isso que o Muricy pretende refazer agora no São Paulo. Estamos falando de um jogador que vai completar em outubro 24 anos de idade. Aí está ele. E já teve, claro, como disse o Caio, uma série de problemas com lesões. Algumas muito sérias. Maicon. Bola para o Osvaldo. Outra vez o Maicon. Se apresenta bem ao ataque, toca para o Jadson de primeira. Ele viu a movimentação do Luiz Fabiano, bem o corte do Jomar. Já não tão bem na saída de bola o Jomar. Ganso ganhou do Fagner. Outra vez o Jadson tentou o Luiz Fabiano. Nenhuma das duas chegou, já foi o suficiente para o Luiz Fabiano abrir os braços. O Vasco tenta sair. Segura o Juninho. Kleber. Ameaça o lançamento, toca a bola para o André, que sai para o jogo. Vem o Tolói na cobertura, na marcação. Desabou o André, o Tolói já está com o amarelo. Claro que o jogador do Vasco aproveita e o Tolói tem que tomar cuidado. Agora foi falta do Ganso. Diga, André. E sobre o Ganso, até em cima do que o Caio comentou, ele fez contra a Ponte Preta, o próprio Ganso admitiu a melhor partida dele pelo São Paulo. Só que o próprio Muricy, o Paulo Autori, já cobrava isso do Ganso, ele quer que o jogador seja um pouquinho mais ousado. Nesse jogo contra a Ponte Preta, ele deu passe para o gol do Luiz Fabiano, mas eles querem que o Ganso entre mais na área, conclua mais, faça gols até agora. Em 46 partidas pelo São Paulo, o Ganso fez apenas 3 gols. Movimentação do Vasco pela direita, escapou o Willi, ficou no chão, queria falta, bandeira ali pertinho, diz que não aconteceu nada, a jogada do Reinaldo foi normal, o Maicon outra vez tem sido o jogador a começar as jogadas do São Paulo lá no campo de defesa, partindo para o ataque. Se mandou o Paulo Miranda, está como lateral mesmo, como ele já jogou há algum tempo. Jadson. Paulo Miranda está do lado, Luiz Fabiano se apresenta, a bola do Jadson por Paulo Miranda, saiu do Cris e foi derrubado. O Cris está dizendo que não fez absolutamente nada, esticou, encolheu os braços, não botou a perna, não fez nada. O Heber Roberto Lopes não concordou com ele, não. Também não concordo. Na mim ele fez a falta, realmente faz o ataque, o carrinho, acaba atingindo a perna do jogador de São Paulo e recebe o cartão amarelo, o primeiro do Vasco, o segundo do jogo, de forma muito merecida. Parece que com as costas ali, né, ele derrubou o Paulo Miranda. O árbitro entendeu que era para cartão amarelo. Cris e Rafael Tolói, 2 zagueiros já advertidos, com 18 minutos de jogo. A falta é perigosa para o time do São Paulo. Paulo Henrique Ganso na bola. Esse movimento Tolói dentro da área, também o Luiz Fabiano, Paulo Miranda, o Rodrigo Caio. O Osvaldo e o Jadson ficam esperando um possível rebote, mas estão marcados. Só 2 jogadores na barreira do Diogo Silva. Pouca distância o Ganso toma. Jogou na barreira. Fagner afastou, pegou o rebote como estava preparado para o Jadson. Reinaldo. Bola em cima do André. Depois que o drible acerta, a torcida adora. E essa saiu, foi embora pela linha lateral. Desta vez são 3 finalistas no tango e no samba. O Brasil escolhe hoje no Faustão o campeão da 10ª edição da Dança dos Famosos. O Domingão começa logo depois do futebol. Vasco mais uma vez não consegue organizar uma jogada ofensiva. O São Paulo domina com o Reinaldo, tenta escapar. O toque do Osvaldo, a bola fica com o Jomar. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo.
Mais uma vez a arrancada pela esquerda do time do Vasco. Yotun. Yotun é o lateral esquerdo peruano. Até da seleção do Peru. Achei que ele ia armar para um chute pro gol. Fez um cruzamento. Cada agarrão desse é uma falta a ser marcada, Leonardo Gaciba. Já pensou quantos pênaltis nós teríamos no jogo, né? Difícil a questão de ver se o momento que a bola está em jogo ou não. Assim, no detalhe, né? Existe muito essa disputa pelo espaço dentro da área. O problema é pegar e detectar isso dentro do campo de jogo. Aí vem embora o time do São Paulo com o Luiz Fabiano. Do lado dele, recebeu o Ganso, tocou no Osvaldo, passou o Reinaldo. A bola do Osvaldo foi aberta demais, o cruzamento do Reinaldo, o Diogo foi lá, ainda levou perigo. Se esforçou o Diogo para fazer o corte. 21 minutos. Yotun. Minutos de boa vontade, não, Caio Ribeiro? De poucas chances claras de gol, porque falta um pouquinho de inspiração, mas pelo menos em questão de domínio de meio de campo, o São Paulo é melhor. E é melhor por entrada do Maicon. Maicon, como segundo volante, tem bom passe, são dos pés dele que saem as primeiras jogadas do São Paulo. E quando eu dizia é um meio de campo muito técnico, é porque se ele, Ganso e Jadson se aproximarem, pode sair coisa boa. Aí Jadson ficou no banco contra a Ponte Preta. E também é normal que o Muricy vá encontrando um time, né? Hoje, por exemplo, ele não tem o Denilson, que foi expulso. O Wellington está se recuperando de um problema de estômago. E o Fabrício está no banco. Ele escolheu o Rodrigo Caio hoje para jogar no meio campo e botou o Jadson em campo como titular. O primeiro gol do domingo sai no jogo do Bahia contra o Coritiba em Curitiba. Coritiba 0, Bahia 1. O Bahia caiu também, está em 16º lugar. Já está ameaçado o Bahia. Curitiba, outro que sofreu uma queda, né? Está em 8º lugar. O Alisson fez o gol. É São Paulino, o Alisson, né? Que passou também pelo Atlético Paranaense. Boa jogada do Marlone. Botou na frente, pode ser até um golaço se ele pegasse bem na bola. Não pegou, ela saiu mastigada. Mas a jogada foi bonita. É um jogador que mostra bom potencial. Ele e o Willy são dois jogadores que foram revelados no Vasco, né? O Willy chegou um pouquinho depois, porque foi revelado no Vitória da Bahia. Mas jogadores de bom drible, de velocidade, de jogadas em progressão. O Juninho cadencia, é um cara importante pela liderança e pela bola parada. Mas esses dois meninos vivem um bom momento na equipe do Vasco. Ganharam a posição. O Marlone tem só 21 anos. E o Willy tem 20. Cruzamento do Fagner. Aí vai o André. Uma dificuldade ali para dominar a bola. Conseguiu se virar. Fez um cruzamento. Jogou a bola lá para dentro da área, né? O Paulo Miranda afastou bem o Ganso. E a falta cometida pelo Abuda. Tomara que volte a jogar, né? Na verdade, independentemente da camisa que ele usa, o cara tem talento, né? Se voltar a jogar a bola, é bom para todo mundo que gosta de futebol. São Paulo ganha com o crescimento de rendimento dele. A seleção brasileira pode voltar a ter um camisa 10 típico, né? Aquele pensador, jogador diferente, com habilidade ali para criar as jogadas. E o Muricy tem uma frase que ele sempre usa nas equipes onde ele passa: ele não desiste de jogador. Me parece esse um dos motivos também pela entrada do Osvaldo, que está muito tempo sem fazer gols, mas é muito mais fácil quando você está um pouquinho sem confiança, lançar o jogador fora de casa, um pouco mais distante da sua torcida, do que jogando no Morumbi. Pode ter sido mesmo essa de Mano, porque ele já, nesse jogo, já teve uma ou duas boas arrancadas, depois errou alguns passos. Mas faltar confiança também para o Osvaldo. Vai partindo o time do Vasco com o Fagner. O cruzamento foi muito forte. Não tenho certeza absoluta, o Caio falou há muito tempo sem fazer gol. Acho que é desde fevereiro, um jogo da Libertadores, se eu não me engano, que o Osvaldo não faz
um gol com a camisa do São Paulo. Kleber. Sim. 28 de fevereiro contra o Strongest. São quase 7 meses sem marcar um gol, mas jogar contra o Vasco para ele é uma forma dele se motivar e se animar, sabe por quê? Porque ano passado ele fez um golaço na vitória do São Paulo sobre o Vasco, 2-0. Segundo ele, o gol mais bonito que ele fez com a camisa do São Paulo. Foi no último dia de fevereiro, mas deu certo, foi em fevereiro. Demora um pouco o Paulo Miranda para o arremesso, demorou, andou e aí ganhou a reversão, né? A expressão do Weber Roberto Lopes diz tudo, né? Pô, demorou, caminhou, abriu os braços. O que você quer que eu faça? E é melhor até o fato da reversão ser feita pelo fato a demora é punida com cartão, né? E no caso a cobrança fora do local com a reversão, perfeito. Aí o time do Vasco chegou, Juninho chegou bem, fez o cruzamento, bateu forte demais, corre atrás e consegue reaproveitar ainda. Pelo time do Vasco, Marlone, passou o Yotun, Marlone preferiu segurar, cruzamento para a área, no meio do caminho, o corte do Rodrigo Caio, voltou para a Buda, lançamento, Yotun, dominou, Paulo Miranda chega, Yotun tenta levar para o fundo, Paulo Miranda não deixa, bloqueia, toca a bola para fora, arremesso lateral que o Yotun ameaçou bater rapidamente dentro da área, pensou melhor, mas bate para dentro da área mesmo, Rodrigo Caio não deixou a bola chegar no André, o cruzamento do Marlone, forte demais. Ela vai se perder à linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo. Amanhã estreia a nova novela das 6, Joia Rara. Uma história que fala de afeto, amor e vai mostrar o verdadeiro valor da amizade. No elenco, estrelas como Bruno Galhaço, Bianca Pin, Nelson Xavier, Mariana Ximenes, muitos outros astros. Você não pode perder. O capítulo de estreia da sua nova novela das 6, Joia Rara, estreia amanhã. Se manda o time do Vasco da Gama. Willy. Rolou, boa bola na entrada da área. Marlone chegou, bateu no gol. No meio do caminho, Paulo Miranda. Aí tirou o Rodrigo Caio. Jadson tenta o lançamento. A Buda em cima do Paulo Henrique Ganso. Cris no meio para o Felipe Souto. Recebeu de volta. Boa bola, Jomar. O zagueiro não deu chutão. Viu o companheiro? Passou bem a bola. Juninho pede desesperado na direita o Fagner. Sem desespero, Juninho viu, cruzou. Fagner para dentro da área. Dominou mal o Marlone. Se o Marlone nem tenta dominar, ela ia ficar limpa para o Juninho, que deu o passe e já foi para dentro da área. De todo modo, ganha escanteio o Vasco. Correção de posição, de atenção ali. Papo do Antônio Carlos com o Rogério. Mais do Rogério com o Antônio Carlos. Cruzamento do Juninho. Subiu para afastar o Rodrigo Caio. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é para profissional. Lançamento do Ganso, boa bola para o Jadson. Se mandou o Osvaldo. Bem, outra vez o Jomar. Só o Bahia fez gol neste sábado, está ganhando do Coritiba 1-0 lá em Curitiba. Marlone corre muito para evitar a saída. Não conseguiu, não. Foi tiro de meta. Quando ele dominou, a bola escapou. Corinthians e Goiás, Ponte Preta e Flamengo, Criciúma e Internacional são os outros jogos que começaram às 4 da tarde. Todos eles 0-0. Reinaldo. Rodrigo Caio. Escapou bem. Aí chegou o Yotun na marcação. Briga entre os dois. Acho que só arremesso lateral, né? Luiz Fabiano é o artilheiro do São Paulo na temporada. Recebeu. Passe na esquerda. Apoio do Reinaldo. Cruzamento. Fagner ficou meio perdido de onde estava a bola. Ganhou escanteio. Luiz Fabiano marcou 19 gols na temporada. O artilheiro do Vasco é o Tenório, com 9 gols. Está no banco de reservas. O André fez 8. E o relógio já chega a 30.
Mais um escanteio para o São Paulo. Pela esquerda, Jadson. Boa cabeçada pro gol! Rodrigo Caio! Gol do São Paulo! Ótima cobrança do Jadson. Subiu bem e cabeceou firme o Rodrigo Caio. Vacilo da zaga do Vasco, que deixou o Rodrigo Caio sozinho ali a 2 passos da entrada da pequena área. 2 gols no campeonato. Gol importante de Rodrigo Caio, camisa 7. O São Paulo abre o placar em São Januário do Rio. 1-0. Muita gente discute, mas ele não pode ser zagueiro. Humildemente eu diria que é a posição onde ele melhor joga. Hoje ele está jogando de volante, mas de zagueiro é onde ele mais rende. Ele é pequeno, ele sobe bem, ele tira na defesa e chega bem no ataque, Caio. E se tem alguma coisa... Chama Caio, né? Tirando esse detalhe, se tem alguma coisa que se salva nessa fase ruim do São Paulo, principalmente no primeiro turno do São Paulo, é esse garoto. Concordo 100% com o que você disse. Acho que ele rende muito mais na zaga do que no meio de campo. E é muito forte no jogo aéreo. Não é tão alto, mas tem tempo de bola, tem bom cabeceio e o gol mostra tudo isso. É um dos bons valores do São Paulo. Na verdade, um dos poucos que se salvam nessa fase difícil que o São Paulo atravessa. Não é assim, é uma revelação extraordinária, um zagueiro espetacular. Não, ele é questão de gosto, né? Rende mais aonde? Como volante ou como zagueiro? Hoje está de volante pelas necessidades que a gente já falou do time do São Paulo. Ele tem 20 anos de idade e tem 1,82 m de altura. Não é um gigantão e nem um pequenininho. Vem aí Luiz Fabiano. O toque de calcanhar do Luiz Fabiano teve ótima intenção. Na realização não deu tão certo. O time do Vasco tenta partir. 32 minutos, Juninho, 1-0, o Vasco toma o primeiro gol em casa. Claro que aumenta o burburinho, a pressão da torcida, a insatisfação do torcedor do Vasco, o risco de entrar na zona do rebaixamento. E o do São Paulo aumenta a esperança, o alento para escapar dessa posição desconfortável. E o cruzamento de Yotun foi para longe. Olha como ele subiu bem, ó. Deu uma vacilada ali o Abuda, né? Ameaçou ir, não foi e o Rodrigo guardou. Pois não, Andrei? O Rodrigo Caio tem agradado não só a ti, ao Caio, como a todos os técnicos que tiveram no São Paulo nessa temporada de 2013. Tanto que ele é o único jogador desse elenco do tricolor paulista que participou de todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foi titular com o Ney Franco, foi titular com o Paulo Autori, com o Milton Cruz, agora também com o Muricy Ramalho, seja como lateral direito, zagueiro ou como volante. Aí veio o São Paulo, vinha o Vasco, o juiz marca uma falta em cima do André. Olha, com esse gol do São Paulo, eu falei no começo da transmissão, né, da possibilidade do São Paulo sair, ó, ele vai a 24 e ele vai ganhando nos critérios de desempate do Vitória e do Vasco, que também tem 24 pontos. O Vitória ainda joga hoje, mas o Vasco, se perder o jogo, vai ficar na zona do rebaixamento, porque já está perdendo nos critérios de desempate para o Vitória. A única chance do Vasco, não ir para o rebaixamento é o Bahia tomar uma virada do Curitiba. E aí vai também para critérios de desempate. Está 1-0 para o Bahia. Falta cobrada pelo Juninho. Evitou o escanteio o Rogério. Bateu para frente o Reinaldo. Os critérios de desempate, né? Depois dos pontos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. São os critérios de desempate do campeonato. Chegou na vontade o Tolói. Repôs na área o Juninho, subiu o André. Tem a subida, todo mundo sobe, há um choque, a queda, o André abre os braços, o torcedor do Vasco reclama, o Weber Roberto Lopes manda seguir, o Vasco insiste com o Marlone lá pela esquerda. Para cima do Paulo Miranda. Segurou, penteou demais a bola. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Dá para dar pênalti naquele lance ali, Gaciba? Não, nada. Completamente natural, normal a jogada, nada a marcar, não. Lançamento feito pelo time do São Paulo, Jomar. Felipe Souto.
Passou mal a bola. A torcida do Vasco tá louca da vida. Pelo gol tomado, por esses erros, assim, meio bobos que o time comete no campo. O jogo do Vasco não evolui, né? O Vasco tem dificuldade para trocar 3 passes. E o São Paulo tenta agora uma tabela rápida do Oswaldo com o Jadson. Tolói devolveu. Brigaram lá em cima Jomar e Luiz Fabiano. Aí o Cris afasta. E certamente o clima não é bom nem nas arquibancadas e muito menos no banco do Vasco, né, Kiko? Dorival ficou bastante chateado, mas teve um representante dentro de campo para dar bronca no time inteiro. O Juninho ficou muito furioso com o time após o gol que o Vasco levou. E o Dorival, inclusive, pediu para o Juninho, hoje, não voltar muito para pegar a bola, jogar mais do meio campo para frente. A gente vai observar o Juninho, então, jogando uma posição mais adiantada. Talvez seja necessário voltar um pouquinho, porque do jeito que está, não está funcionando. Dorival Júnior, 51 anos de idade. O último time dele antes de voltar para o Vasco foi o Flamengo. Lançamento do Abuda, só a proteção, tiro de meta para o time do São Paulo. 1-0, gol marcado pelo Rodrigo Caio. Doze rodadas seguidas na zona do rebaixamento o São Paulo. Fez só 18 gols, 19 agora, no 21º jogo. Levou 22. Uma campanha, evidentemente, que o São Paulino não pode esquecer agora para superar, né? Mas depois esquecer. Movimentação do time do Vasco com o Marlone, Juninho. O toque foi curtinho com o Yotun. Outra vez o Juninho, bola para a área. Tolói foi lá em cima, conseguiu o corte. Voltou a bola, a Buda. Briga por ela, ganha. E mais um passe que sai errado. Você percebe o clima quando a cada passe errado o alarido na torcida ganha volume. Willy. E não tenha dúvida que esse clima tá no campo também, né, cara? Não tem como não tá no campo. Você fica um pouco mais inseguro, a bola começa a queimar no teu pé, aquela jogada que você faria com mais tranquilidade, você acaba errando passes bobos, é o reflexo emocional da pressão e do mau momento que o Vasco vive na competição. Já errou dizer, quer dizer, o São Paulo não ficou muito atrás, não, em número de passes errados. É que no calor do jogo ali você percebe passes muito fáceis sendo errados pelo Vasco da Gama. Bola que é para tocar do lado. E o jogador acaba se equivocando, passando para o adversário. Aí o Juninho. Joga lá dentro da área, bola venenosa. O Cris estava esperando para tocar de cabeça. A defesa do São Paulo conseguiu afastar. A bola voltou. E o Antônio Carlos manda para fora. Mais um escanteio. E o Vasco está insistindo muito nessas bolas altas ali em direção ao André. É sempre perigoso na bola parada. Bateu o Juninho. Passa pelo Cris. Sobrou no Marlone. Grande lance em cima do Reinaldo. Um chapéu belíssimo do Marlone. Os jogadores do Vasco todos estão reclamando que depois do chapéu houve um desvio com a mão. A bola bate no cotovelo do jogador, mas não tem como, né? Não tem como arrancar aquele braço ali. A bola bateria no corpo. Normal. Segue o jogo. Segue o jogo e vem escanteio para o time do Vasco. Bateu agora o Marlone. Cris ajeitou para o meio da área. Essas jogadas aéreas do Vasco são muitíssimo perigosas. Voltou para o Willy. Põe no chão. Esse é de velocidade, mas está sem espaço. Acaba errando também o passe. Reinaldo puxa contra-ataque com o Oswaldo. Ganso disparou o Luiz Fabiano. Ganso viu, tocou para o Luiz Fabiano. Jadson está perto. Luiz Fabiano vai dar uma segurada. Vai tocar a bola. Chega Maicon. Outra vez com o Paulo Henrique Ganso. Rodrigo Caio. Arrumou o que ele mesmo estava estragando. Dividida do Jadson. Jadson ficou pedindo a falta. Levantou a mão, não foi para a bola. Juninho não levantou a mão. Dividiu, brigou, ganhou. Tolói rebate. É um jogo de times preocupados em situações ruins e por isso de muita entrega, de muita dedicação, muito mais do que técnica. Globo, a gente se liga em você.
Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Jogando em São Januário, o Vasco esse ano disputou 13 jogos. Ganhou 8, empatou 2 e só perdeu 3 esse ano em São Januário. Para o Bangu e para o Volta Redonda no Campeonato Carioca e para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, só uma derrota em São Januário. São 3 como mandantes, mas em 2 clássicos contra Botafogo e Flamengo. E os jogos não foram em São Januário. Yotun contra o Paulo Miranda. Boa bola para o Marlone. Chegou, protegeu, arrumou para o Juninho. Vai bater para o gol. Não pegou bem na bola o Juninho. Também o Juninho de vez em quando não pega bem na bola. Fagner no cruzamento, sempre em cima do André. E nesse ambiente, nessa fase, a torcida reclama da bola que bate em qualquer lugar. No cotovelo, no ombro, no peito, na mão, em qualquer lugar. Bola do Marlone. Foi esticada demais. Só protege o Rodrigo Caio e ganha o tiro de meta. Hoje você não pode perder mais um capítulo inédito da série Revenge. Emily planeja se vingar do juiz que acusou injustamente o pai dela. Não perca hoje, depois do fantástico capítulo inédito da série Revenge. Paulo Autuori demorou muito, né, para ganhar um jogo. O Muricy já está indo para 2 vitórias seguidas. Tem muito isso também, né? Astral, estrela, além de trabalho. Bate tiro de meta o Rogério Ceni, 42 minutos. Corinthians continua empatando 0-0 contra o Goiás. Corinthians empatou com o Náutico no Pacaembu, perdeu do Botafogo, está empatando com o Goiás. Já está também todo mundo de olho ali no Corinthians há algum tempo. Dentro do próprio Corinthians, eles estão de olho neles mesmos. Falta para o time do Vasco cobrar. Será que o Juninho vai arriscar direto daí? Potência, precisão no chute, ele tem. Rogério Ceni sabe, mas confia. Só um até agora na barreira. Só o Jadson. Nem chega a ser uma barreira. Agora botou o Ganso, agora já pode considerar uma mini barreira. Que pelo menos no visual tá bem mais de 9 metros da bola. Bateu o Juninho. Pegou o Rogério. O Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Yotun, marcado pelo Luiz Fabiano. Passe do goleiro Diogo até o Fagner. Se movimenta e recebe o Felipe Souto. A Buda deu de presente para o Jadson. Maicon. Livre. O Oswaldo. O Fagner tinha ido para o ataque. O passe saiu errado lá para a esquerda. O Fagner demorou para voltar. Reinaldo recebeu. Tem que sair o Jomar na cobertura. E faz com precisão. Você viu o Muricy atrás do gol. Também para quem não está muito acostumado e vê de vez em quando futebol, os bancos normalmente são colocados na linha lateral do campo. Em São Januário, tradicionalmente, sempre o banco é no fundo. Dos lados assim, ó, do gol onde está o Diogo. Aqui o Muricy e lá do outro lado o banco do Vasco. Ou seja, na hora do escanteio o pessoal ouve bastante ali. Foi na cobrança de um escanteio de Jadson que saiu o gol do São Paulo. Esse foi mais aberto, de novo buscando o Rodrigo Caio, agora sem força a cabeçada. O Diogo tem a chance de puxar o contra-ataque. Teve boa intenção. Teve boa intenção, o passe não saiu como ele queria, mas em cima do melhor jogador do Vasco, que foi o Marlone nesse primeiro tempo.
E aos 45, o árbitro apita o fim do primeiro tempo, com vitória do São Paulo por 1-0. Muda uma vez, está saindo do jogo Oswaldo, 17, para a entrada de outro atacante, o 37, Wellington. Muricy gostou do time do São Paulo, mas pediu um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente para os jogadores de meio campo. Ele acha que o São Paulo errou muitos passes no primeiro tempo. Acabou sendo... Kleber. Oi. Só uma alteração. Felipe Souto ia sair, mas mudança de última hora. Deixa o campo, então, o Willy para, sim, entrada do Edmilson com a 19. Willy com a camisa número 93 saindo. Bola em jogo para você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo de São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo lá em São Januário. Com a vitória, nesse instante, do São Paulo pelo placar de 1-0. E vamos acompanhar o segundo tempo, que já começa com gente no chão. O Wellington acabou de entrar. O Wellington, de vez em quando, ele chegou ao São Paulo, deu 2 piques e se machucou, ficou fora. Outro dia entrou, se machucou. Agora então já tomou uma trombada do Jomar. Prazer, Jomar. O Wellington já está de pé, mas já está de pé o Wellington. E a primeira falta perigosa para o time do São Paulo cobrar. Com uma conversa discreta ali entre André e Luiz Fabiano. Jadson na batida. Dá para dentro da área. O Antônio Carlos no rebote tenta e não consegue. O Paulo Miranda caiu firme e fez a defesa do Diogo. Então, só repetir, né? O Daxon entrou no lugar do Abuda no meio-campo do Vasco da Gama. E o Edmilson entrou no lugar do Willy. Perfeito. Acabou trocando um meio-campista por outro e um atacante por outro. No São Paulo a mesma coisa. Saiu um atacante de velocidade, entrou o outro. O Oswaldo foi embora e entrou o Wellington. Cruzamento para a área, na chance do gol do Vasco. Chegou com muito perigo. A cabeçada foi para fora. A primeira jogada do Daxon. Ele que fez gol contra o São Paulo naquela goleada do primeiro turno por 5-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Daxon. Pelo jeito, bota o time mais à frente e naturalmente tem que botar o time mais à frente, o Dorival Júnior, Caio. Ele vai corrigir a saída de bola, né? Os 2 primeiros volantes erraram muito passes, vai recuar o Juninho para dar um pouco mais de qualidade nessa saída. E o Daxon vai jogar um pouco mais encostando nos 2 atacantes, com um pouco mais de presença ali no campo de ataque. Aí está ele. Passa na direita para o Edmilson. O time do São Paulo domina. O Wellington perde. Começa outra vez com o Felipe. Daí para o Juninho. Essa nova posição dele, um pouco mais atrás do jogo. O Yotun recebeu. E é lógico, é claro, que o passe do Vasco vai melhorar muito. Como se vê. Jadson acompanhou o Yotun. Cobrança de escanteio para o Vasco da Gama. Marloni. Lá dentro da área, afasta Rodrigo Caio. Disputou o Wellington. Ela sobrou para o Felipe Souto. Juninho. Bola bem enfiada na chance do gol. Toque de Edmilson. Rogério! Bolão do Juninho. E a virada do Edmilson perfeita como atacante. E o Rogério foi muito bem no lance. O que é um jogador que passa bem, hein, Caio Ribeiro? Fala a verdade. E na posição que eu acho que ele rende mais, vem do jogo de frente, não podendo ter essa liberdade que os jogadores de São Paulo deram nesse momento. Ele é um cima da média no que diz respeito à qualidade do passe. Se derem essa liberdade para ele levantar a cabeça, ele vai encontrar alguém livre de marcação. Ah, mas o detalhe é que a gente estava acabando de conversar sobre nível técnico, sobre qualidade. Aí você vê um jogador que tem capacidade de passar a bola de um jeito que o companheiro pode virar e bater, muda completamente o jogo. As possibilidades são muito... Fica mais claro. Fica o dia bonito como está o dia lá no Rio. Claro, bonito, com sol. E é importante o São Paulo cuidar desses primeiros 15 minutos. Porque você vem com um gás novo, com uma mudança de formação. O Vasco vem para cima e tem gás para 15 minutos. Depois a tendência é baixar um pouquinho esse ritmo inicial.
Como os dois times estão preocupados no campeonato, tem sol, mas tem algumas nuvens, você viu, né? É um pouco de nuvem. Vai embora o time do Vasco da Gama. Daxon. Já não teve o passe do Juninho. Começo do jogo do Vasco, 5 minutos, claro, com muito mais pressão. São Paulo agora tem que se virar defensivamente, não pode abrir mão do ataque, porque o Vasco não há outra opção, é partir com tudo. Bola no meio, Daxon. Felipe Souto. Recebe na zaga o Jomar. Juninho encostou. Cris teve juízo e tocou. Tá vendo, cara? Você fica falando bem dos passes do Juninho. Dominando o Jomar. O Vasco vem de derrota para a Portuguesa, né? E o São Paulo de vitória para a Ponte. Nessa questão de irregularidade, o Vasco, por exemplo, tem uma campanha irregular, né? O Vasco não conseguiu nenhuma sequência de 3 vitórias. Não ganhou 3 seguidas, mas também não perdeu 3 seguidas. Conseguiu no máximo 2 vitórias seguidas e perdeu no máximo 2 jogos consecutivos. É por isso esse sobe e desce do campeonato. E os destaques acabam sendo mesmo os 4 primeiros colocados. A diferença do Atlético para o Internacional, 4º para o 5º, já é de 4 pontos. Assim começou a rodada. Trabalha o Vasco com Juninho. Recebeu o Felipe Souto. Abriu Edmilson. Daxon tá no meio, passou o Fagner, boa bola pro Fagner. Na área o André. Cruzamento do Fagner foi ruim, foi direto para a linha de fundo. Cristiane Torlone, Rodrigo Simas, Paola Oliveira, Arthur Chechel, Paula Fernandes e o diretor Ricardo Waddington. Esses são os nomes que vão escolher com o público do auditório e também o público de casa o vencedor da Dança dos Famosos 2013. É hoje, é daqui a pouquinho, logo depois do futebol no Domingão do Faustão. Mais uma vez o Vasco sai aí pelo meio com Felipe Souto. Recebe Yotun. Recua a bola até o Cris. Jomar. Como no primeiro tempo, o São Paulo não pressiona a saída de bola, mas avança bastante gente. Está servindo já para inibir o ataque do Vasco. Vem de novo aí o Vasco, Daxon. Dominou São Paulo. Está jogando o time do Vasco da Gama. Kleber. Diga, Kiko. Só uma correção. A arbitragem havia passado pra gente aqui a camisa, na verdade, do Edmilson. Quem está em campo é o Reginaldo. Ok? Reginaldo com a camisa número 91. Ele, então, está no lugar do jogador Willy com a 93. Uma pequena inversão de 19 para 91, né? Esse aí, ó, é o Reginaldo. Eu achei que o Edmilson estava diferente. Mas eu falei, bom, é outro Edmilson. Então aquele chute que o Rogério pegou,
Que o Edmilson defende, foi Reginaldo defende, Rogério. Então é o Reginaldo que está em campo com a 91 no lugar do Willy. Olha, Reginaldo chutou, defende, Rogério. Reginaldo chutou, defende, Rogério. Yotun, lançamento, o Paulo Miranda chega e a bolinha anuncia gol do Internacional. Criciúma 0, Internacional 1. Internacional é um que precisa ganhar aí para brigar, para chegar nas primeiras colocações. O Alex fez o gol do Internacional. O São Paulo vai ao campo de ataque. Perdeu a jogada quando tentou o lance ofensivo, o Reinaldo. O Wellington já está na dele. Voltou também o Michael. Opa, o pessoal voltou animado para o segundo tempo. Agora foi o Bahia quem marcou o segundo. Então o Internacional fez 1-0 contra o Criciúma com o gol do Alex lá em Criciúma. E o Bahia fez 2-0 contra o Coritiba. 3 jogos com vitórias dos visitantes. São Paulo ganhando do Vasco no Rio, Internacional ganhando do Criciúma em Criciúma, Bahia ganhando do Coritiba em Curitiba. Ontem foram 2 vitórias dos mandantes. Cruzeiro ganhou do Atlético e o Fluminense ganhou da Portuguesa. 0-0 Corinthians e Goiás, Ponte Preta e Flamengo. 11 minutos, tenta a arrancada e vai bem de novo o Marlone. Ele é ligeiro, bota na frente, Paulo Miranda vai atrás, Rafael Tolói sai na cobertura. O Rafael Tolói deu um toque sutil na bola, suficiente para fazê-la enroscar no pé do Marlone e o São Paulo recuperou. Bola do Maicon para o Jadson, do Jadson lá na esquerda para o Wellington. Vai para cima do Fagner. Ele ia tirando com estilo o Fagner, mas o Fagner fez o bloqueio. Reginaldo tocou a bola na direita para o Daxon. Foi forte demais. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Nenhum dos dois lances, nada, né? Apenas a ação melhor dos defensores. Sobe Jomar. Disputou lá no alto o Maicon. O arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. Luiz Fabiano está olhando com uma cara triste para o árbitro por causa dessa jogada aí. Foi menos em cima, foi mais embaixo quando caiu, né? Até o próprio Jomar já piscou o braço lá pedindo desculpa. Foi acidental. Arremesso lateral para o time do São Paulo. Foi o Fagner quem tocou na bola. 13 minutos deste segundo tempo. Resultado tira o São Paulo da zona do rebaixamento. Vitória tira o São Paulo da zona do rebaixamento depois de 12 rodadas consecutivas na posição, na região ruim da tabela. E o Vasco entra. Vamos ver o gol marcado pelo Bahia. Não, primeiro o gol do Inter, o gol do Alex. Vamos pela ordem dos acontecimentos, não é? Cruzamento da esquerda do D'Alessandro. Gol do Alex. 1 para o Internacional, 0 para o Criciúma, em Criciúma. Cheguei a ter dúvidas se foi o Alex que fez aquele gol, né? Ou o Otávio. Ele chegou muito com o pé direito e o cabelo estava um pouco mais escurinho. Parece que foi o Otávio que fez o gol, mas a gente confirma daqui a pouquinho. Foi o Otávio que fez o gol. O Alex não ia mudar o cabelo a essa altura da vida, né? O Otávio fez o gol, 1-0 para o Internacional. Reginaldo. Gingou, a bola voltou no Daxon.
Vai começar outra vez o Vasco, de novo com o Dagson. Proteção e só o tiro de meta. 15 minutos. O Júnior fala, vai mexer e o Muricy grita. Segundo tempo começou igual o primeiro, Caio? 15 minutos igual, diferente, né? Não, o Vasco, o São Paulo tinha... Não, tô dizendo de qualidade. De qualidade a mesma. Mas o Vasco tá mais... E agora vem com o Tenório, né? Vai ter mais presença de área. Vamos só esperar para ver se sai o André ou se ele vai tirar um outro jogador para ele fazer dupla com o Tenório. Mas fato é que o São Paulo tá recuado, não encaixou o contra-ataque e nesse momento o Vasco é superior. Mas o nosso quarto árbitro também, o Felipe Bennett, ele mostrou o 11 para todo mundo. Faltou mostrar quem sai, né? Agora ele mostrou. Foi o 15, o Felipe Souto. Felipe Souto quase. E a gente fica esperando aqui. A gente sempre espera a confirmação agora, né, Kleber? Para não ser surpreendido de novo. Dessa vez, confirmando agora. Felipe Souto saindo para a entrada do Tenório. Até os 45 a gente tem que aguardar. Você ficou com trauma de substituição, Kiko? Fique aí. Kiko, fica tranquilo que a culpa é sempre da arbitragem. O Vasco já fez as 3, Kiko. Sossegado. Vem aí, Rodrigo Caio. Tocou a bola na direita pro Jadson. Luiz Fabiano de cabeça. Caiu e pegou o goleiro Diogo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. Escapa o Vasco lá pela direita com o Reginaldo. Sobrou pro Marlone, bateu com perigo. O Antônio Carlos pede desculpa. Foi o primeiro vacilão assim da defesa do São Paulo, né? E o Marlone não pegou bem na bola. O Antônio Carlos já olhou, baixou a cabeça e depois pediu desculpa. Agora, só um detalhe bacana de observar. Com essa escalação, com essas mexidas no time do Vasco, o Vasco praticamente não tem jogador de marcação no meio de campo. Quem faz a função de primeiro volante é o Juninho, que a gente sabe que é um jogador que também tem uma boa saída. Então o São Paulo vai ter espaço para contra-atacar. Só não pode se encolher demais. O Goiás abre o placar no Pacaembu. Hugo, mais um visitante. Hugo, 1 para o Goiás, 0 para o Corinthians no Pacaembu. Vamos ver rapidamente o gol do Bahia, o gol marcado pelo William. O segundo gol do Bahia, o Bahia estava vencendo por 1-0 no segundo tempo. Olha lá, vai o William, deixou para trás a marcação e fuzilou. Saiu do Chico e fez 2 para o Bahia, 0 para o Curitiba no Couto Pereira em Curitiba. Daqui a pouquinho tem o gol do Hugo. 18 minutos em São Januário. O passe foi errado, vem aí o time do São Paulo. Olha o contra-ataque, ó. Luiz Fabiano estava impedido. E agora, ó, ele não foi. O Bandeira levantou e o juiz apitou. Bandeira pede desculpa. Bandeira pede desculpa. Essa regra nova ia dar nisso sem dúvida nenhuma. Ele talvez até nem tivesse impedido, né? Ele estava impedido? Acho que ele nem... É difícil essa... Eu não sei se foi nessa hora que tocou a bola, né? Fiquei na dúvida se na hora que ele tocou a bola. A minha impressão foi de que ele estava impedido. Agora, esse segundo, precisava ver a hora que o passe sai. Exatamente. Essa regra é o seguinte, o que a FIFA vem orientando os assistentes que os assistentes não estão utilizando? Né? É o ver, esperar e decidir. Eles têm que esperar o máximo possível, dar o tempo total até utilizar. No caso do Luiz Fabiano, se ele estivesse em posição de impedimento e não participasse, não tocasse na bola e não interferisse em nenhum adversário, teria que deixar o jogo seguir. É duro, né? Não. Você explicando assim, perfeito. Na teoria, o duro é o cara olhar lá e falar assim, não, ele não vai pegar a bola, não, ele vai, não, ele não vai, não, ele não vai, e fica esperando. Eu acho que acima de tudo tem que colocar na cabeça que é preferível marcar certo, atrasado né, do que de forma equivocada no momento que ocorre a jogada. Essa é a tese perfeita para que os árbitros
pratiquem, né? A teoria perfeita é essa. É melhor atrasar e acertar do que ser rápido e errado. Cruzamento para a área, a defesa do Rogério Ceni. Daqui a pouco a gente vai ver bonitinho aquele lance ali do Luiz Fabiano. Lançamento do Rogério. Bola chega no Rodrigo Caio. Recebe o Jadson. Trabalho do Reinaldo. Marca de 20 minutos. Ganso com Jadson. 20 minutos, 1-0 para o São Paulo. Wellington. Ele de novo, recebeu do Reinaldo, vai para cima da marcação, saiu o Jomar na cobertura, trouxe por dentro, bateu pro gol, cai e pega o goleiro. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável, essa é para profissional. O juiz está marcando uma falta, ele ia, me parece, dar vantagem, né? Percebeu que esse é aquele atraso permitido, né? É a carga ilegal no Tenório. Essa do Antônio Carlos. Aí o Vasco poderia seguir no jogo quando a bola cai no Marlone. E teve algum cara de bom coração que avisou pro Weber que o spray caiu. Caiu o tubinho do spray, seu Weber. Ele voltou lá, agradeceu, pegou e agora vai marcar a falta. Vamos ver a falta que o Juninho vai cobrar, que pode levar perigo ao gol do Rogério. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Hugo, que está dando vitória ao Goiás contra o Corinthians no Pacaembu. 1-0 para o Goiás contra o Corinthians no Paulo Machado de Carvalho. 28 metros e 60 centímetros da bola para o gol do Rogério. O passo do Weber é grandão. Tem uns 10 metros e pouco ali. Partiu Juninho. Pé direito na bola, Rogério! Caiu bem para fazer a defesa o goleiro do São Paulo. Lance de foto, né? Como era antigamente. Pegou, fez a ponte, nem fez uma grande ponte porque puxou o braço. Se manda o time do Vasco da Gama com o Fagner. André se antecipou o Rafael Tolói. Reginaldo briga com o Reinaldo. Sobra de bola do Antônio Carlos. Curitiba faz o primeiro lá em Curitiba. 1 para o Curitiba, 2 para o Bahia. São Paulo saiu errado. Lançamento. Paulo Miranda. Briga o André. Yotun. Com o Jadson em cima dele. Aplicado o Jadson nessa posição ali pela direita. Paulo Henrique Ganso chegou e quase atrapalhou a ação do Daxon. Se apresentou o Juninho. Daxon preferiu ele fazer o lançamento. A marcação do Paulo Miranda em cima do Tenório. Juninho, Tenório, o toque de primeira, boa jogada com o Marlone. Cruzamento para a área, Reginaldo antes dele. Bem o Reinaldo. Vasco tenta apertar. Tenta pressionar, o São Paulo se segura. Já vamos para 23 minutos. Vale sair da zona do rebaixamento para o São Paulo. Corre o risco o Vasco de entrar nessa posição. Kleber. Oi, André. O Muricy está tão preocupado com esse segundo tempo do São Paulo, tão nervoso, que ele já esqueceu a área técnica. Ele está ali bem junto à linha de fundo, quase entrando em campo, tentando orientar o posicionamento, principalmente do setor esquerdo de defesa do São Paulo. Ele está muito preocupado com a marcação do Reinaldo, já pediu para o Maicon dar uma força ali para o lateral esquerdo. Aí está a imagem do técnico Muricy Ramalho, fazendo o segundo jogo dele nessa volta ao São Paulo. Cruzamento do Juninho. O Rogério não deixou a bola sair. Lançamento feito, o Wellington recebeu, o Luiz Fabiano tá pelo meio, o Wellington rolou, o Luiz Fabiano, ele dominou mal a bola, e o Diogo ainda precisou se esforçar porque saía do gol, chegava com perigo o Jadson. Saiu do gol e fez a defesa o Diogo depois da chegada do Jadson. A Ponte Preta faz 1-0 no Flamengo. Primeiro mandante a obter vantagem na rodada. Muricy viu de longe
Mas ficou bravo como se estivesse perto com aquele gol perdido. Dominou mal o Luiz Fabiano. E tem toda a razão. Encaixou o contra-ataque. O São Paulo está jogando por esse contra-ataque e era a bola para definir o jogo. Vai para a cobrança de escanteio. Lá em cima o Diogo. Rebateu mal. Gol! Antônio Carlos, gol do São Paulo. O Luiz Fabiano perdeu o contra-ataque. O Diogo salvou depois no pé do Jadson. Mas agora, Diogo, ele deu um soco para trás e deixou a bola caindo para o Antônio Carlos. Só dá um tapa de pé direito para o fundo do gol. Antônio Carlos, camisa 4, São Paulo faz 2-0. O Diogo, depois dá aquela olhada para o árbitro, levanta as mãos. O mais perto dele era o jogador do Vasco. Não houve nada, errou muito o tempo da bola, não, mediu mal a questão da altura da bola e errou o soco na bola. O gol é completamente legal. É o segundo gol do Antônio Carlos no campeonato, o primeiro com a camisa do São Paulo. Ele estava jogando no Botafogo, né? Fez um gol pelo Botafogo no campeonato. Traz, claro, o gol marcado para a lista dele. É o primeiro que ele faz com a camisa do São Paulo e um gol importantíssimo. Muita gente acha que esse negócio de fase é meio conversa fiada. Acabou de perder um gol feito. Na sequência sai o gol menos provável, né? Os mais otimistas vão dizer que a fase mudou. E parece que mudou mesmo. São Paulo sofreu pouco no jogo até aqui, mesmo com um segundo tempo ruim. Mas no momento que tem a bola de definição, que o Luiz Fabiano erra, o goleiro do Vasco, Diogo, vai lá e resolve os problemas. Um erro crasso, um erro que não pode cometer um jogador desse nível. Aí vem o time do Vasco. Tentando a jogada do Fagner lá pelo lado direito. Jomar. Kleber. A disputa no meio, Jomar com o Luiz Fabiano. Chega o Cris para fazer o corte. Lançamento para o Tenório. Dominou. O André na área. Vasco cresceu, o Vasco ficou mais ofensivo, até criou oportunidades. Numa falha do goleiro Diogo Silva, o Vasco levou o segundo gol. O São Paulo respira um pouco mais. Muricy estava preocupado, o André já tinha dito. Agora é a preocupação do Júnior. Vamos ver o gol do Goiás. Agora que a bola para a gente ver o gol do Goiás. Um gol marcado pelo Hugo. Recebeu, matou no peito, botou na frente. Não deixou o Paulo André chegar e bateu de pé direito. Gol de Hugo, 1 para o Goiás, 0 para o Corinthians. No estádio do Pacaembu. E aí o Rogério faz a defesa. 28 minutos. Bom, pelo desenho do jogo, se o São Paulo se segurar direitinho, não cometer nenhuma grande falha, pelo desenho do jogo, repito, cara, sai da zona do rebaixamento. Tem tudo para isso, até pela questão emocional, que a torcida do Vasco já começa a pegar um pouco no pé, vaiar alguns jogadores, e isso acaba influenciando o rendimento. Acho que o Muricy poderia abrir mão até do Jadson ou do próprio Luiz Fabiano e colocar um jogador mais de velocidade. Você tem o Negueba, você tem o Silvinho, você tem o próprio Aloísio. Aí você encaixa o contra-ataque e passa menos sustos no final do jogo. Quase 29. Rafael Tolói, toca no Jadson. Recebe o Reinaldo. E foi dá pra dizer um nocaute, mas foi um golpe duríssimo sofrido pelo Vasco. O time não assimilou ainda, tá zonzo. Tomou o segundo gol Kleber. Numa hora que parecia estar reagindo no jogo, Kiko. Após o segundo gol, parte da torcida do Vasco criticou duramente o time e a reação da torcida agora é de perplexidade total. Ninguém vibra, ninguém canta. Quase um silêncio na parte da torcida do Vasco. Só o São Paulo canta. Você ouve o som da torcida do São Paulo. Lógico que em menor número, mas é um som que prevalece em São Januário. Vem aí Reinaldo. O São Paulo segura, prende, vai jogando na segurança absoluta.
E o Vasco da Gama, no desespero, tenta, no esforço, no suor, achar pelo menos um vislumbre de uma reação ainda no jogo. Com quase 30 minutos, situação muito difícil. Rodrigo Caio prendeu na direita, tocou para o Jadson. Chega o Cris, domina o Yotun. Aí, com todo esse clima, o Yotun ainda tenta dar um chapéu no campo de defesa. Não dá o chapéu e faz a falta. Não quer tirar sorriso, arrancar um sorriso do torcedor do Vasco, né? Nessas horas que falta um pouco de inteligência para alguns jogadores. A fase não é boa, a torcida está impaciente, faz a fácil. Pega, toca, depois que acertar 3, 4 passes, você arrisca um pouquinho mais. Não é hora de brincar, ainda mais no campo de defesa. Aí o goleiro Diogo batendo. Olha, vocês já viram para quem sobrou, né? Ouviu para quem sobrou, né? Claro, falhou e falhou muito no gol. Nem a torcida do Vasco acha que foi falta. Marlone. Tentou o André. Não se acerta o Vasco. Vai ter trabalho na sequência do campeonato por esse emocional. Olha a disparada do Wellington. Bom passe do Maicon, meteu a mão na bola. Vamos ver o gol do Curitiba. O gol marcado pelo Júlio César. Ó, Robinho faz a jogada, gingou, cruzou. Júlio César fechou e o Tite também. Parece que a bola bateu por último no Tite. O juiz deu o gol contra do Tite, o zagueiro do Bahia. 1 para o Curitiba, 2 para o Bahia em Curitiba. Devo só o gol da Ponte Preta, né, contra o Flamengo. Tá 1-0 para a Ponte contra o Flamengo. Todos os jogos agora com gols. Vem aí Marlone. Bateu cruzado, o Rogério pega. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Falta em cima do Paulo Miranda. A festa da dança é hoje no Faustão. Os 12 participantes contam suas histórias durante a competição. Falam sobre as possibilidades de Carol Castro, Bruna Marquezine e Thiago Bravanel. Os 3 finalistas que disputam hoje o título na Dança dos Famosos 2013. É a grande atração do Domingão do Faustão. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol. São Paulo tenta, não consegue chegar. Fagner domina. Vai passar apertado o goleiro Diogo. Não só pela pressão da torcida, com ele mesmo, né? Vem aí o Tenório. Deu uma arrancada. Saiu do Tolói. Veio a cobertura do Paulo Miranda. O Vasco que não usou 3 goleiros nesse campeonato, né? O Alessandro, o Michel Alves e o Diogo. Que não é nenhum garoto, já tem 27 anos. Mas entre uma boa defesa, também sofreu com falhas. Esse gol, claro, ele não teve culpa nenhuma. Aí, ó, dá uma olhada, ele sai muito mal. Sai muito mal e não pega em cheio na bola, só pega embaixo da bola. Embaixo da bola não é embaixo. Se você, ele olhando a bola, ele, em vez de pegar no meio dela, né, pegou embaixo, ela fez deu efeito completamente ao contrário e se ofereceu para o Antônio Carlos fazer gol. A falha do goleiro Diogo. Michel Alves jogou 6 jogos. O Diogo Silva, 14 jogos. É o goleiro que mais atuou pelo time do Vasco. Vai mudar, Kleber. São Paulo vai fazer mais uma alteração. A segunda, Aloísio Tezenove vai entrar no lugar do camisa 9, Luiz Fabiano. Só para se ter uma ideia da importância histórica do Muricy no São Paulo, Kleber, ele está chegando hoje à vitória de número 199. Ele ultrapassa o mentor dele, o Tele Santana, e passa a ser o 3º técnico com mais vitórias no São Paulo, atrás do José Poi e também do Vicente Feola. E ele já é o 4º técnico que mais vezes comandou o São Paulo, né? O Feola, o Poi e o Tele são os 3 técnicos que mais dirigiram o São Paulo na história. O Muricy está completando hoje 366 jogos no comando do São Paulo. 199 vitórias, como disse o Andrei. Absolutamente na história do clube, evidentemente.
E entrou o Aloysio, saiu o Luiz Fabiano. Dá um gás novo, o Luiz Fabiano foi embora. O Aloysio esteve gripado, agora que está voltando aí, recuperou. E vai com essa vontade que todo mundo conhece dele. A Ponte Preta fez 1-0 no Flamengo. O gol foi marcado pelo Arthur. Vamos ver o gol da Ponte. É o único mandante que está ganhando o jogo. Chegou o Arthur e bateu forte, cruzado. Não deu para o goleiro Paulo Vitor. 1-0 para a equipe da Ponte Preta contra o Flamengo, que continua também naquele ganha e perde, ganha e perde. A Ponte, com 15 pontos, não sai da zona do rebaixamento. Olha a torcida do São Paulo, ó. Rogério saiu do gol, a bola voltou no Reginaldo, rolou no meio. Boa tabela com o Tenório, não conseguiu bater pro gol o André. A defesa do São Paulo afasta, Ganso domina, vai puxar o contra-ataque, dispara o Jadson pelo meio. Resolveu dar uma segurada. Boa bola do Luiz Fabiano para o Aloysio. Dominou, encarou, driblou, ficou na cara do gol. Pode pintar um golaço. Pega Diogo. Vida de goleiro, né? Agora ele saiu, fechou o ângulo e fez a defesa. Olha o Aloysio, que ginga, hein? Escanteio cobrado curtinho. Jadson recebeu, devolveu no Ganso. Cruzamento para a área. O toque de cabeça do Wellington. Bola vai para fora. Amanhã estreia a nova novela da 6, Joia Rara. Uma história que fala de afeto, de amor. Vai mostrar o verdadeiro valor da amizade. Estrelas no elenco: Bruno Galhaço, Bianca Bin, Nelson Xavier, Mariana Ximenes, muitas outras estrelas e muitos outros astros. Você não deve perder, hein? O capítulo de estreia da sua nova novela da 6, Joia Rara. Estreia amanhã. Volta para o time do Vasco, bateu Juninho. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. O juiz está marcando falta do Antônio Carlos no Tenório. A Luiz ficou lamentando muito aquela bola ligada pelo Rogério. Tem mais uma falta. O Antônio Carlos está reclamando, o Michael está reclamando, todo mundo está reclamando. E o Juninho vai chegar para bater a falta. Vai para a cobrança de falta o time do Vasco, a torcida do Vasco. A torcida do Vasco está dando bronca no time. Vai para a cobrança, Juninho. Quer dizer, eu imagino que seja a torcida do Vasco. Pode ser que seja a torcida do São Paulo, né? Bateu Juninho, pegou o Rogério. Falei torcida do Vasco, mas pode ser a torcida do São Paulo que está fazendo o ano. Vem aí o time do São Paulo com o Aloysio. Boa bola no Ganso, devolução do Aloysio. Posição legal, ele não conseguiu dominar a bola. O Aloysio, o Ganso até pede desculpa. Pedia a bola um pouco mais colada no corpo dele, foi um pouco longe. Alexandre Pato empata o jogo. Empata o jogo no Pacaembu, 1-1. 1-1, Corinthians e Goiás. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Pato. O arremesso lateral foi cobrado, a antecipação foi feita pelo Rafael Tolói. Torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, participa aqui com a gente do Campeonato Brasileiro. Impedimento marcado do ataque do São Paulo. O Renato, de Caruaru, Pernambuco, quer saber se o São Paulo tiver uma boa sequência. Olha, quer pensar em Libertadores já, hein? Não sei se torce pro São Paulo ou não, mas ele é um otimista ou ele é um realista, Caio Ribeiro? Eu acho que ele é um torcedor do São Paulo e extremamente otimista.
O São Paulo está encaixando a segunda vitória, está jogando de uma maneira inteligente e segura. Merece o resultado hoje diante do Vasco, porque teve calma para suportar a pressão inicial e matar o jogo numa falha do goleiro adversário. Mas é cedo para você pensar no G4. São Paulo primeiro tem que deixar a zona do rebaixamento para aí sim alçar voos maiores. Vasco da Gama chega, Tenório. Rolou a bola atrás para Juninho. Passe na direita. Fagner, cruzamento, bola perigosa. O desvio foi feito pelo Antônio Carlos, vai caindo o Marlone. Dominou o Marlone. A vitória tira o São Paulo da zona do rebaixamento e põe o Vasco. Marlone bateu pro gol, ganhou o escanteio. Com a vitória, o São Paulo vai a 24 pontos. O Atlético Paranaense tem 35. São 11 pontos separando o São Paulo do quarto colocado que vai à Libertadores. Vai para a cobrança de escanteio, Marlone. Disputa de bola lá na direita, Fagner, cruzamento, bola fechada. Afastou o Aloísio. Vamos ver o gol do Alexandre Pato, o gol de empate do Corinthians. O Corinthians ainda está pressionado, apertado. O Douglas bate a falta, Gil ajeita, chegam junto Pato e Emerson e ainda tem um zagueiro do Goiás lá. A bola vai fazendo um ping-pong, pode até ter batido por último no Ramon antes de entrar, mas quem chega ali é o Pato para dar o toque. O Pato faz o gol, 1-1. O que ainda, para quem está jogando em casa, não é bom, né, Caio? Para quem pensa em título em Libertadores, ainda não é bom. Não, tem que voltar a vencer. E em relação ao São Paulo e ao G4, é possível. Claro. O campeonato é tão louco, né? A gente chamou isso no intervalo, que com 2 vitórias o Atlético Mineiro, há 2 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento, agora já está em 10º. E o torcedor lembra daquela arrancada com o Muricy mesmo, né? Que o São Paulo foi campeão. Com o Muricy, eu acredito que vai melhorar muito, por essa identificação, por essa confiança que ele tem dos jogadores e dos torcedores. Agora, dentro de campo, o São Paulo já mostrou uma evolução, precisa continuar nesse caminho. E a tendência é que mesmo que sonhe, o São Paulo, os representantes do São Paulo não vão dizer agora, né? Não é exatamente a hora para falar em Libertadores. Mas é por isso, cara, tá tão maluco o campeonato. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Vem o time do Vasco, Vinha, chegou e conseguiu fazer o corte. Bola dominada, tentou dominar e não conseguiu o Ganso. São 43 minutos aqui, grande possibilidade, pelos tempos das 2 partidas, da gente pegar o finalzinho do jogo do Corinthians contra o Goiás ao vivo lá do Pacaembu. O jogo tá 1-1. Há uma diferença de tempo que provavelmente nos permitirá mostrar a você o finalzinho do jogo lá. E o Flamengo acaba de empatar em Campinas. Olha aí o Tenório. O Flamengo empatou em Campinas, gol marcado pelo o André Santos, 1-1, Ponte e Flamengo. Nenhum mandante vence até agora na rodada deste domingo. Vasco 0, São Paulo 2, Coritiba 1, Corinthians 1, Goiás 1, Ponte 1, Flamengo 1, Criciúma 0, Inter 1, Coritiba 1, Bahia 2. Ontem os 2 mandantes venceram, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Portuguesa 1. Segura a bola aí no campo de defesa o Vasco da Gama. Toque do Jomar para o Juninho. Marlone, de novo Juninho, tenta a arrancada o Juninho. Marlone, só os 2, ninguém mais do Vasco se aproxima. Agora vem de trás o Daxon. Abriu lá na direita o Fagner. O relógio vai caminhando para 44 minutos. Recebeu o Juninho. Tentou a jogada com o Tenório, botou na frente, bateu pro gol. Bateu firme e forte. Esse Tenório é bom jogador, né? É bom jogador de área, jogador forte, que sabe explorar bem o corpo, né? E tira vantagem sobre o zagueiro. O chute agora não mostra, sim, esse bom jogador. Não pegou bem na bola, mas a jogada foi boa. Não, mas ele tem potencial para brigar aí por uma vaga de titular, sim. Vamos chegando ao final do jogo no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.
Agora, só uma justiça, viu, Caio? Você falou quando o Júnior fez a alteração, as alterações, né? Falou assim, o time fica sem marcador, tá um Juninho de volante, vai ficar exposto ao contra-ataque. Claro, é a tua função, o comentarista e tal. Mas louvável a atitude dele, né? Para quem vê futebol, o cara foi pro ataque, né? Antes, Caio, a notícia é a seguinte: o Goiás faz 2-1. 2-1 pro Goiás contra o Corinthians no Pacaembu. Gol marcado pelo Amaral, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E em relação às substituições, Kleber, o técnico tem que ver e buscar uma alternativa quando as coisas não se apresentam da maneira como ele imaginava. E o time do Vasco não fazia um bom jogo e não está perdendo por conta disso. Vai mudar. Tá saindo o Jadson e entrando o Fabrício, né, Andrei? Isso mesmo, terceira e última modificação do São Paulo. Já em campo, o Fabrício com a 25. Só para completar, o São Paulo teve o contra-ataque, mas o gol saiu de uma falha individual do goleiro do Vasco. Então não é por conta das mexidas do Dorival que o Vasco perdeu o jogo. E um risco... porque alguns jogadores renderam muito abaixo. Claro, e um risco absolutamente necessário. O legal é assim, agiu. Foi lá e fez, mexeu no time, tentou. Vem aí o time do Vasco. André. Faz a abertura na direita, Fagner, o cruzamento, bola perigosa, cabeçada do André, para fora, a jogada se criou. Vamos ver o gol do André Santos. A Ponte Preta estava vencendo o Flamengo por 1-0 com o gol do Arthur. O André recebeu essa bola na esquerda, matou no peito, limpou bem, bateu pro gol, teve desvio, enganou o goleiro. 1-1, tudo igual em Campinas. E o gol do Corinthians e o gol do Goiás foi marcado pelo Amaral. Aí está, o cruzamento vem de um escanteio. Número 5, Amaral, subiu sozinho. Acho que era o Paulo André que estava ali, ou o Paulo André ou o Douglas, não vi. E ela passou e o Amaral, o Douglas, né? Estava ali na entrada da pequena área, ela passou e o Amaral fez o gol. 2-1. 2-1 para o Goiás. 2-1 para o Goiás. E aos 47 minutos, o árbitro Heber Roberto Lopes apita o final do jogo em São Januário. Certamente o torcedor do São Paulo